Muito bem, estamos no ar. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu estou gravando ele agora no domingo, né? Desculpem a demora, eu ia colocar semana passada, mas foi uma semana muito turbulenta e não deu para colocar. Como vocês veem, eu estou no novo estúdio aqui. Dessa vez me conseguiram uma dispensa, né? Para eu poder gravar essa bendita aula aqui. Mas é minha casa em Campina, então se vocês ouvirem algum ruído, fiquem tranquilos, é porque eu estou situado agora no condomínio residencial Alfavela. Sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Na última aula, gente, nós falamos sobre o procedimento de recrutamento, que faz parte do subsistema de provisão de pessoas. Só lembrando, o subsistema de provisão de pessoas ele tem o objetivo de abastecer, suprir as necessidades de pessoal das organizações. Então, o recrutamento é aquele processo de atração de candidatos potencialmente qualificados. Após o recrutamento, segue-se a etapa da chamada seleção. Depois que você atrai um quantidade de candidatos com o perfil mínimo requerido, é hora agora de você pensar em escolher dentre eles os melhores, digamos assim, os mais competentes, os mais adequados à vaga que você está querendo preencher na sua empresa. Tá? Todos vocês já passaram por um processo seletivo, né? E quem trabalha já passou e quem vai trabalhar no mercado logo logo também vai passar. Nós vamos ver depois quais são as técnicas de seleção que nós vamos ver. No início do vídeo eu queria já colocar uma coisa interessante para vocês. Eu fiz uma pequena modificação na dinâmica do trabalho da sexta-feira. Agora, não vai ser mais um seminário. Já que vai ter um seminário na terceira unidade, eu não acho que é legal colocar agora. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês, cada um de vocês individualmente, logicamente, me trazer o currículo, né, para que nessa semana, na sexta-feira, nós façamos aquela dinâmica de grupo. Eu vou fazer o sorteio na hora, a seleção na hora, fazer uma simulação de seleção, uma simulação de entrevista. Utilizarei alguns alunos como voluntários para fazer parte de uma banca avaliativa, e aí o candidato que tiver o melhor currículo vai ganhar um prêmio. Como eu prometi no vídeo anterior, né, eu vou dar uma premiação especial para um aluno que tiver a melhor colocação, tanto no currículo quanto na entrevista. Então preparem-se, beleza? Então, sem mais delongas, a seleção ela é um processo, diferentemente do recrutamento, que é um processo de atração, a seleção é um processo restritivo. Eu vou pegar dentre os candidatos, tirei a talinha, ficou até bonitinho. Dentre os candidatos que nós recrutamos, eu vou selecionar o mais ou os mais adequados para preencher a vaga na minha organização. E que critérios são esses? Nós vamos ver em seguida, logo logo. Mas antes disso, eu queria só perguntar a você o seguinte. Quantas vezes na sua vida você já passou por um processo de seleção? Pense. Já foi selecionado? Tirando, claro, o curso de construção, né, que você atuou. Algum emprego? Alguma vez você já catou feijão? Pois é, até catar feijão é um processo seletivo, né? Quando a gente compra um pacote de feijão, 1 quilo, a gente tem que selecionar ali os grãos que estão adequados, né? Porque alguns grãos ali, na verdade, não são grãos, são pedras. Outro exemplo, já escolheu, isso vale muito para as mulheres, hein? Já escolheu um sapato ou uma roupa para sair? É um processo complicado, é um processo difícil. Minha esposa que o diga, né? Tanto é que quando eu vou sair com minha esposa, eu peço para ela, eu digo que eu vou sair de 8 horas, né? Já esperando a sair de 10. Mas enfim, escolher uma namorada, um namorado, né, um parceiro, uma coisa do tipo, um carro, um filme para assistir. A vida é feita de escolhas. Então o processo seletivo é um processo de escolher. Só que você vai escolher candidatos potencialmente qualificados. Tá? Eu estou aqui com um esquema para mostrar a vocês. Esse esquema você vai encontrar aqui no slide, já está no site da disciplina. Lembrando, sites.google.com/site/RHIFPB. Você vai clicar lá e vai pegar a aula relacionada ao dia 19 de maio. Pessoal, aqui está uma pirâmide que mostra o processo seletivo, como é que ele deve se desenvolver. Né? O primeiro passo é a divulgação da vaga e a triagem de currículos. Nessa etapa ainda faz parte do processo de recrutamento. Tá? Eu estou divulgando a vaga com a intenção de atrair candidatos que possuam as competências que eu busco para a minha empresa. Depois de fazer isso, aí eu vou fazer a chamada seleção propriamente dita. A entrevista, ou as entrevistas, né? Algumas empresas você faz mais uma entrevista. A dinâmica de grupo, tá? Que é um trabalho que você coloca, que você pega uma equipe, um grupo de candidatos, e você desenvolve algumas ações para ver o comportamento dessas pessoas em grupo. O envio de candidatos, depois que eles foram
aprovados na etapa de seleção, eu vou encaminhar para o departamento de recursos humanos, aqueles que foram aprovados, tá? Aí sim vem a etapa de contratação. Após, é claro, a decisão a respeito de você contratar ou descartar. Os candidatos que são contratados, né, eles realmente vão passar pela etapa da contratação. E aí sim, aí a empresa vai solicitar os documentos, carteira de trabalho, currículo, RG, CPF, uma série de documentos que nós vamos ainda ver quais são esses documentos mais à frente na nossa disciplina, tá? Mas, basicamente, o objetivo da seleção, como eu falei no começo, é sempre escolher o melhor candidato. Isso vale para tudo, pessoal. Isso vale para mestrado, para uma faculdade, isso vale para uma seleção de doutorado, isso vale para um concurso público, que também é um processo seletivo, né? Que começa com a etapa de recrutamento, através do edital, da divulgação. Então, entenda o seguinte, recrutar é você atrair, é você gerar um fluxo de candidatos que possam passar posteriormente por um processo seletivo, como uma peneira. Tá? Tranquilo? Até aqui eu espero que vocês estejam compreendendo. Caso tenham alguma dúvida, mais uma vez, não hesitem em contactar o professor utilizando aí as redes sociais e o próprio e-mail do professor. Pessoal, eu estou aqui com um esquema. Esse esquema também está no slide da disciplina. Ele mostra o processo, o fluxo de entrada de recursos humanos, de pessoas, nas organizações. Tudo começa, é claro, né? Antes de eu fazer uma seleção, antes mesmo de eu fazer o recrutamento, a empresa precisa já ter a definição por escrito de todos os cargos e ocupações que ela vai necessitar, que ela vai requerer. Então, para cada cargo, é necessário ter uma descrição e a chamada análise. Descrição e análise de cargos é uma ferramenta utilizada como parâmetro para você fazer uma contratação, para você fazer uma seleção de pessoas, tá? A descrição de cargos e análise é um documento único, mas a descrição é a etapa da explicação detalhada daquilo que você vai fazer na empresa caso seja contratado. A análise do cargo é a parte desse documento que mostra quais são os requisitos cognitivos, ou seja, intelectuais, né, comportamentais, a questão da formação mínima exigida, idioma se for o caso, experiência se for o caso. Então, a análise está ligado às competências. A descrição está ligado àquilo que você vai fazer na empresa, tá? Espero que isso esteja claro para vocês. Então, depois que a empresa define as posições que ela precisa preencher, né, e recebe dos departamentos a requisição de pessoal. Requisição de pessoal nada mais é do que uma solicitação de mão de obra. Por exemplo, eu trabalho no departamento de compras da empresa, né? Departamento de compras. E aí eu percebo que eu tenho pouco pessoal. Então eu vou solicitar, faço uma requisição de pessoal ao departamento de recursos humanos da empresa, né, para que a empresa contrate um ou mais candidatos. Depois que o departamento de recursos humanos recebe essa requisição, obviamente ele precisa consultar a diretoria da empresa para que ela possa aprovar ou não. Tendo em vista que se trata de uma decisão que vai envolver aumento de despesa, que é a contratação de mais profissionais, esse tipo de decisão, claro, passa pela diretoria da empresa. Caso a diretoria aprove, aí o departamento de RH, utilizando as estratégias e os meios de recrutamento que nós vimos na última aula, gravidade. Na última aula, né, vai fazer a chamada divulgação da vaga. Isso é o recrutamento. Depois, ela vai receber os currículos, tá? Aqui também faz parte da etapa de recrutamento. Você pode enviar por e-mail, alguns sites, você pode cadastrar o currículo diretamente lá, né? Depois disso, o órgão de RH ele vai fazer uma rápida triagem para analisar quais são os currículos mais interessantes. Ora, se a empresa precisa de um candidato e recebe 1000 currículos, ela não vai chamar 1000 pessoas para fazer 1000 entrevistas e 1000 processos seletivos. Ela vai pegar os melhores e aí sim, dentre eles, vai aplicar o processo seletivo, tá? E aí depois da etapa do processo seletivo vem a etapa de contratação e aí sim a aplicação do profissional da sua força de trabalho na organização, tá? Beleza? Pessoal, eu coloquei aqui um exemplo de um cargo do mestre de obras, né? Coloquei aqui um exemplo só para ilustrar, olha só. No caso da área de vocês, área de construção, se eu trabalho numa obra, num canteiro de obras, e eu preciso de um profissional para tocar uma construção, né? No caso, para fazer a supervisão do andamento da obra, no caso, é o trabalho do mestre. Então, nesse caso, eu coloquei aqui a título de exemplo, na descrição. Escolaridade mínima, 2º grau. A descrição das atividades dele envolve
coordenar e supervisionar equipes de trabalho, controlar padrões produtivos da obra e administrar o cronograma, de maneira bem sintética. Tá? E aí, depois dessa descrição inicial, existe também a descrição detalhada. Veja só se isso bate ou não bate com a tarefa de um mestre de obras. Analisar e discutir com o superior detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado. Orientar e acompanhar a execução da obra. Monitorar padrões de qualidade da obra. Acompanhar a realização do trabalho. Distribuir tarefas. Solicitar requisições de materiais necessários à execução dos serviços. Né? Então, eu acho que são ações que são ligadas à tarefa do mestre. Então, nesse caso, com base nesse documento chamado Descrição de Cargos, né, aí eu já tenho uma base daquilo que, se eu sei o que o meu empregado, o meu futuro empregado, deve fazer, eu automaticamente sei o que eu posso exigir dele, como competência intelectual e formação. Então, sabendo da descrição do cargo que ele vai realizar, eu sei exatamente qual é a estratégia que eu vou utilizar e quais são as competências que eu vou valorizar na hora de fazer uma seleção. Tá? E aí, a título de competências, eu coloquei aqui algumas. Eu ilustrei aqui algumas no slide. Por exemplo, para um mestre de obras, ter atenção, ter iniciativa, saber trabalhar em equipe, ter senso de organização, flexibilidade, autocontrole, né, senso espacial, acuidade visual, né, para poder enxergar os mínimos detalhes da obra. A gente sabe que na área de construção a gente tem que observar tudo. Pintura, acabamento, a parte da impermeabilização da obra, uma série de elementos que cabe àquela pessoa que está lá o tempo todo fiscalizar. Tá? Isso, claro, não exime o trabalho do gestor de construção, do gerente de obras e do engenheiro. Mas a figura que está lá diretamente envolvida é o mestre de obras realmente. Né? Pessoal, a seleção ela é um processo de comparação e escolha. A seleção é um processo decisorial. Beleza? Enquanto o recrutamento é um processo mais mercadológico, de vender a vaga, aqui, na etapa de seleção, é a hora de tomar a chamada decisão. Né? Mas antes de decidir, eu preciso comparar. Comparar o quê? Primeiro, eu preciso comparar os candidatos que me entregaram os currículos e que foram submetidos às provas, às avaliações, que nós vamos ver ainda na outra aula, a especificação do cargo, a gente compara a especificação do cargo com as competências que o candidato a esse cargo apresenta. Se por acaso esse candidato tiver uma competência abaixo do que o cargo requer, o que é que eu faço com ele? Eu vou descartar e chamar um outro candidato que esteja à altura. Agora, se eu perguntar a você, e se o candidato tiver muito mais competência, muito mais qualificação do que a vaga exige? Devo contratar sem medo? Pense um pouco nisso. Um candidato que é super qualificado. Muitas pessoas já foram descartadas de uma seleção e o entrevistador olhou para os olhos dela e falou o seguinte: você é super qualificado. Aí o cara, rapaz, coisa boa, você não vai ser contratado. Como assim? Né? Basicamente, se você tem um conjunto de aptidões para o cargo e uma pessoa com excesso de aptidões, isso pode gerar no futuro para essa pessoa na empresa a frustração pela simplicidade para ela, no caso, que é super qualificada, de desempenhar uma tarefa mais ou menos simples. Imagina, vou dar um exemplo para simplificar aqui. Recentemente, o Rio de Janeiro, a cidade lá, ela fez um concurso para o cargo de gari. A quantidade de pessoas com mestrado, com doutorado, formadas em direito, formadas em várias áreas, que se inscreveram para participar desse processo seletivo foi gigantesca. Aí eu pergunto, um cara desse, com esse perfil, com esse currículo, elevadíssimo, com excesso de competências, para o cargo de gari, não menosprezando, obviamente, o cargo, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando o seguinte, é um cargo bem mais simples do que a formação que a pessoa tem. Essa pessoa ela vai conseguir se manter satisfeita na empresa a longo prazo? Se você passasse por isso, você se manteria satisfeito a longo prazo? Então a empresa, a pessoa que faz o recrutamento, faz a seleção, ela analisa isso. Por quê? Se ela contratar um profissional com excesso de qualificações, ela vai saber que logo esse cara vai se frustrar, vai pedir demissão e, consequentemente, a empresa vai ter que gastar dinheirinho, né, para contratar um novo profissional e selecionar, e aplicar, e desenvolver, e uma série de coisas. Então a empresa ela tem que analisar isso. Se as características do candidato forem muito acima das especificações, a empresa ela também pode descartar o candidato. Tá? Outra comparação é o que o cargo requer
no sentido de requisitos mentais, cognitivos e o que o candidato oferece. Beleza? E por fim, com a descrição do cargo, a descrição do cargo também é um parâmetro que eu vou utilizar depois para escolher qual é a técnica de seleção que eu posso utilizar para avaliar o candidato. Pessoal, só para antecipar um pouco a nossa futura aula, próxima aula. Na próxima aula, na sexta-feira, no dia 2, 3, 4, 5, dia 26, nós vamos ter uma aula falando sobre as técnicas específicas de seleção. Uma delas é a entrevista, tá? Então, é claro que para todo cargo, a entrevista não vai resolver. Por exemplo, eu vou chamar um pedreiro, ou um pintor, ou um armador para fazer uma tarefa dentro de uma obra. Aí, você acha mesmo que uma simples entrevista vai dar com segurança, digamos, um feedback a respeito da qualidade do trabalho futuro que essa pessoa vai desempenhar? Ou seja, se eu sou um pedreiro, uma entrevista para mim é suficiente para avaliar minhas competências? Eu acho que não, né? Eu preciso de um teste prático. Essa pessoa precisa demonstrar. Ninguém tira carteira de motorista numa entrevista. Assim, olha, não, mas eu sei, na placa de pare, né? A gente para. O sinal vermelho significa pare, né? O sinal amarelo significa corra, que a polícia vem aí. Então, não é assim que funciona. A gente tem que levar em consideração o seguinte. Cada requisito do cargo requer uma técnica de seleção diferenciada. Isso é assunto para uma outra aula. Beleza? Como critério de seleção de pessoas, a gente utiliza, obviamente, inicialmente, o chamado conhecimento geral, tá? A respeito daquilo que o profissional ele vai desempenhar na empresa. É claro que também existem os requisitos comportamentais e também de formação. Algumas empresas não querem profissionais sem ensino médio. Outras não querem profissional sem ensino superior. Antigamente, para você ser policial rodoviário federal, bastava de ensino médio. Hoje, é obrigado a ter o ensino de graduação. Qualquer área, mas tem que ter a graduação. Então, cada vez mais, as empresas estão elevando os chamados requisitos, ou os pré-requisitos mínimos. Quem não tem os pré-requisitos, está fora. Algumas empresas colocam falar inglês intermediário, avançado ou fluente, ter experiência com informática, ter experiência gerencial. Então, isso é requisito. Por acaso você não tem esse requisito no currículo, ou seja detectado ou não seja detectado esse requisito no processo seletivo, a empresa ela vai descartar você. Beleza? Para que uma seleção ela seja bem desenvolvida, é preciso que a empresa avalie os chamados aspectos cognitivos, que são ligados ao conhecimento, tá? Específico ligado à função, os chamados aspectos relacionais, ligados à capacidade de lidar com pessoas. Ora, na nossa área, além do conhecimento técnico da área de construção, a gente tem que ter um bom conhecimento de relacionamento interpessoal. Liderar pessoas, liderar equipes, resolver conflitos, negociar, saber se comunicar, porque muitas vezes, pessoal, o que a gente fala na empresa, né, para o profissional que trabalha na empresa, não é compreendido. Não há comunicação. Tá? A comunicação ela só acontece quando o emissor, né, ele desenvolve uma comunicação que seja compreendida corretamente pelo receptor. Se não ocorrer esse fechamento do ciclo, não há comunicação. Tá bom? Então, a capacidade de relacionamento é também fundamental e isso é utilizado nas técnicas de seleção. Existem técnicas específicas para avaliar esse tipo de coisa. Até aspectos psicológicos. A questão ligada à questão intrapessoal, o chamado quociente emocional, a tolerância à frustração, a disciplina, né? Tem muita gente, por exemplo, algumas pessoas que trabalham nas empresas, elas murmuram, elas reclamam o tempo todo, elas são pessimistas. Então, até isso, as empresas estão preocupadas em ter pessoas psicologicamente sadias, para que não possam contaminar a equipe. Quando você faz uma autoescola, vamos colocar isso como exemplo para você entender melhor essa questão dos vários elementos que uma seleção aborda. Quando você faz uma autoescola de veículo ou de moto, né, de carro ou de moto, o primeiro passo é você comprovar que tem um conhecimento teórico das leis de trânsito. Você faz uma prova, né, mas antes da prova você tem as aulas presenciais. Depois que você faz a prova de legislação, e claro, tem que passar no psicotécnico antes, que é uma prova psicológica, para ver se você não é maluco, né? Como o João Moraes. Você vai passar agora pela etapa da chamada prova de legislação. Depois que passa nessa etapa, aí vai para a autoescola mesmo, fazer a parte prática. Dirigir o carrinho, né? Estancar e engarrafar o trânsito das grandes cidades. É o que você vai fazer. Atrapalhar as pessoas. Então, depois que você faz a parte prática, você vai ser submetido a um teste chamado baliza, que nada mais é do que dirigir num circuito simulado
lá no Detran, né? E aí ele vai analisar a sua capacidade de prestar atenção nos sinais, a sua capacidade de manobrar o veículo e outros elementos. Então veja que a autoescola, pelo menos em tese, teoricamente, é extremamente rigoroso. Tem um teste psicológico, que analisa os aspectos psicológicos, tem um teste cognitivo, que analisa a sua competência de entender o mínimo do mínimo da lei de trânsito, e tem um teste prático, que é uma prova prática, que você vai provar que tem um domínio do veículo. Tá? Então, basicamente, a seleção ela deve focar em vários elementos diferentes que formam o indivíduo. Beleza? Tranquilo? Uma seleção bem realizada, ela vai, obviamente, primeiro, reduzir o nível de rotatividade de pessoas. Quando eu tenho na minha empresa pessoas sem o nível intelectual, comportamental que eu preciso, isso vai, obviamente, me obrigar, cedo ou tarde, a demiti-los, a desligá-los e contratar novos profissionais. Tá? Isso também vai fazer com que as pessoas que lá tenham na empresa elas possam desempenhar melhor o seu trabalho, consequentemente gerando bom desempenho para a organização e aumentando o quê? Lucro. Essa palavra me deixa muito feliz. Vou falar em lucro, mas vamos voltar ao que interessa aqui. Aproveitamento de candidatos com maior capacidade de adaptação à cultura. Isso é importante. Pessoal, às vezes você pode ter todas as competências que a empresa deseja, você pode ter o comportamento que a empresa quer, mas se a sua cultura, a sua maneira de pensar for diferente do que a empresa espera, você também pode ser descartado. É complicado, né, rapaz? Se a empresa detectar dentro do processo seletivo que você não tem a cultura da organização, né, que a empresa busca, você não vai ser contratado, mesmo que tenha as competências intelectuais. Então a cultura também é uma coisa importante também. Tá? Tranquilo? É só isso. Pessoal, então só para recapitular aqui. Seleção, diferentemente do recrutamento, é um processo onde você vai buscar, dentre os candidatos que foram recrutados, aqueles que têm o maior leque de competências, não só intelectuais, mas também comportamentais, psicológicas e interpessoais. Seleção é um processo de restrição. Eu vou selecionar apenas alguns para trabalhar na minha empresa. Tá? Uma boa seleção ela traz um grande resultado para a organização a médio e longo prazo. Analise só. Porque o Facebook, o Google, a Microsoft são empresas de ponta. A Apple, porque elas têm talentos, elas têm pessoas de alto nível. Recomendo depois que vocês entrem no YouTube aí, claro, depois que assistir esse vídeo maravilhoso, verifica lá coloca lá como é trabalhar no Google. Você vai ver que lá é um ambiente de trabalho muito legal, muito divertido de se trabalhar, mas é muito exigente. O profissional que não atingir as metas que a empresa estipula, está fora. Então a seleção é fundamental para o sucesso das organizações. Mais uma vez, só lembrando, pessoal, então, essa sexta-feira agora, dia 26, vocês me entregam aquela atividade que eu coloquei no site, né, com 3 questões, e levam também o seu currículo. Mais uma vez, não vai haver seminário. Você vai levar apenas o seu currículo lá no primeiro horário. Nós vamos fazer uma seleção, não é uma seleção, é uma simulação de entrevista. E no segundo horário, nós vamos falar sobre as técnicas de seleção. Beleza? Bom domingo para vocês, boa semana. Nos vemos então logo logo. Não esqueça de comentar. Quem não comentar, embaixo não vai ter a participação de 0,2 décimos a nota. Obrigado, um abraço, até mais.